Começando mais um quadro Urge Responde, as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, desta vez no dia 20 de outubro, então vamos a elas. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urge, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Não temos nenhum recado para iniciar, então vamos direto às perguntas, foram várias, como sempre, meu muito obrigado. E a primeira pergunta aqui é do Carlos J. Carvalho, perguntando o seguinte: loucura uma carteira só short? Bom, entendo que seja uma carteira de investimentos que esteja apenas shorteando. Sim, é loucura, porque uma carteira só short você tem um prejuízo quase que ilimitado. O seu risco de downside ele é enorme. Então, se você quer apostar contra, tenha ciência de stop loss, então faça uma gestão de risco mais prudente para limitar alguma perda possível. Mas não é porque o momento para ações não está tão positivo que você vai apostar e ter uma carteira apenas short. Eu acho que sim, é muito risco e não precisa. Pode tomar algumas posições de opções de put, pensando numa queda de mercado, ok, mas ficar apenas short pode ser um pouco arriscado demais. Aqui do Pinheiro Saul. Fed joga a toalha, investidores perdem confiança no dólar como reserva, como afirma o Peter Schiff. Eu discordo dessa previsão do Peter Schiff de que os investidores ou o mundo vai perder a confiança no dólar nesse prazo que ele imagina. Eu entendo que o dólar passa por uma crise de valor, de confiança não necessariamente, porque ainda é a moeda do planeta e, como sempre, é importante considerar as alternativas. Daí, quando a gente olha para o lado e vê as demais moedas fiduciárias, a maior parte delas tem problemas mais complexos do que o do dólar. Aí, pensando ouro, o mundo vai voltar para o ouro, eu não acredito. É um ativo de proteção? Mas para funcionar como moeda no século XXI, acho que não voltaremos a ver isso acontecendo com o ouro. Aí, o Bitcoin pode ser essa moeda alternativa? Ainda não. Acho que tem esse potencial, mas não está pronto para isso e nem usufrui da confiança do público para ser usado como moeda, não tem ainda estabilidade de valor que seria necessário para ser um substituto ao dólar. Então, o Fed jogando a toalha seria ele pivotando, deixando de subir juros, e eu não acho que isso vai fazer o dólar perder o status de reserva. Pode fazer com que ele perca valor, sem dúvida, mas deixar de ser a moeda de reserva e quase que um colapso de confiança, como o Peter Schiff afirma que pode acontecer, aí eu discordo. Aqui a pergunta do Márcio Martins.10 e do Porks83, porque são relacionadas. Urge, quem poderia resolver essa censura que o STF e o TSE estão fazendo? E o Porks aqui, existe a possibilidade de alguma ruptura institucional por causa das últimas ações do TSE? Eu começo por essa, eu não acredito que isso possa acontecer, há uma possibilidade sim, mas para mim não é o cenário base. Mas sim que a corda está sendo esticada e os limites estão sendo testados. E, na minha humilde opinião, o que aconteceu recentemente com as decisões de impedir a divulgação do documentário da Brasil Paralelo e de vários outros perfis de se pronunciarem, da Jovem Pan de usar certas palavras, de como qualificar o candidato da oposição, é difícil não qualificar isso como censura. E a própria ministra Carmen Lúcia, no seu voto de decisão, ela mesma se colocou como em oposição à censura, mas esse é um caso extraordinário, portanto, favorável. Ela acabou decidindo favoravelmente a impedir a divulgação do documentário da Brasil Paralelo e outras questões sobre o tema. Então a censura, sim, é difícil não chegar a essa conclusão. E realmente o tema ele está... Sim, os ânimos estão à flor da pele, é um momento delicado do país, eleições acabam causando isso, especialmente nesse momento de muita polarização. Mas é importante dizer o seguinte, porque eu também vejo as críticas aqui, e eu mesmo fiz um tweet sobre isso, dizendo que, para mim está muito claro hoje em dia, quem defende a censura, quem está censurando e quem é censurado. E nessas decisões do TSE, eu vi que a maior parte são
desfavoráveis a Bolsonaro e favoráveis a Lula. Algumas decisões foram favoráveis a Bolsonaro e desfavoráveis a Lula. A própria campanha do Bolsonaro também entrou com ações para impedir a publicação de um vídeo do Bolsonaro, mas enfim, e que eu acho um erro. Para mim, nenhuma das campanhas deveria exigir esse tipo de coisa. Ah, é fake news, é mentira? E aí entra a outra parte desse grande debate. Umas fake news e mentira não devem ser combatidas? Claro que devem. E eu sou totalmente favorável a combater fake news. Mas como se combate fake news? É censurando? É com censura prévia? É impedindo a liberdade de expressão? Para mim, essa não é a forma correta. Fake news se combate com notícias verdadeiras. Notícias falsas são combatidas com informações verdadeiras. E hoje a internet está aí para todo mundo utilizar, e da mesma forma como é fácil circular notícia falsa, também é fácil circular notícia verdadeira e refutar a notícia falsa que porventura esteja circulando. Isso vale para os dois lados. Então essa para mim é a maneira correta de combater fake news e mentiras. Ah, se alguém está difamando outra pessoa, caluniando, então que use já a lei existente para processar essa pessoa. Existe jurisprudência para isso, então não é preciso um novo grupo de pessoas, uma nova corte, novos poderes para cercear a liberdade de expressão. E me parece que é isso que está acontecendo neste momento e que é muito grave. Ah, pode ser apenas até o fim das eleições, dia 31 de outubro. Ainda assim, é um precedente muito perigoso. E é que eu mostro, agora eu trago a questão como ela vem sendo muito debatida no Brasil nessa semana, especialmente aqueles veículos de imprensa que se sentiram censurados e que, na minha opinião, foram, como Jovem Pan e como a Brasil Paralelo. Essa questão não está apenas agora no debate nacional, está indo além das fronteiras e o próprio jornal americano New York Times está chamando a atenção ao que está acontecendo. E ele fala sobre a decisão recente do TSE de conceder poderes ao TSE e o presidente do TSE, que é o ministro que vocês conhecem, poderes especiais onde ele pode exigir a remoção de uma postagem sem ser instado por nenhuma campanha. Se ele achar que é uma fake news, ele pode exigir a remoção dessa postagem e as plataformas são obrigadas a remover a postagem ou o vídeo, que quer que seja, ou bloquear alguma conta, em até 2 horas, sob pena de multa de R$100 mil por hora de descumprimento. Será que isso não ultrapassou o limite do razoável? Eu deixo a pergunta para vocês e cada um chegue à sua conclusão. Mas o que o New York Times publicou foi justamente no dia de hoje, 21 de outubro, que eu estou gravando esse vídeo. Em inglês aqui a notícia, depois eu coloco a tradução. One man can now decide what can be said online in Brazil. Brazilian authorities granted the country's elections chief broad power to order the takedown of online content in a bid to combat soaring misinformation ahead of this month's election. E aí, a tradução em português, um homem pode agora decidir o que pode ser dito online no Brasil. As autoridades brasileiras concederam ao chefe de eleições do país amplo poder para ordenar a retirada de conteúdo online em uma tentativa de combater a desinformação crescente antes das eleições deste mês. Eu entendo que essa não é a forma correta de se combater a desinformação. Tem que ser combatida? Sim, mas dentro da Constituição, respeitando liberdade de expressão, e me parece que aqui estamos indo além desse limite e violando esse direito constitucional. Infelizmente, esse é o momento e eu não sei quem pode resolver isso. Eu acho que a maneira de resolver é a população se indignando, expressando o seu descontentamento e que realmente que isso seja debatido e fazer pressão, não tem outra maneira. E vamos combater notícias falsas com notícias verdadeiras, não cerceando liberdade de expressão. Casos de calúnia, de difamação, podem ser já acionados pela nossa legislação vigente. É assim que eu entendo tudo isso que está acontecendo agora. E realmente é um momento muito tenso e preocupante da nossa democracia. Muito bem, feito
respondida essa pergunta, vamos para as próximas. Aqui, do Juiz Lucas. Subida das estatais na Bolsa reflete possível vitória de Bolsonaro? Pois temos visto várias pesquisas que estão ou reduzindo a vantagem do Lula, Lula caindo e Bolsonaro subindo, ou algumas, como foi a recente da Modal Mais com a Futura, que saiu hoje de manhã, já dando Bolsonaro um pouco à frente. Eu entendo que sim, que isso é possível, que uma vitória de Bolsonaro no segundo turno agora não parece tão improvável e até pode ser o cenário base para muitos investidores. Acho que as apostas recentes e que fizeram com que muitas estatais disparassem de valorização tem a ver com essa possível vitória, sim. Aqui mais uma do Márcio Martins, um pedido. Ulrich, faz um vídeo com o Bruno Garchagen. Pois então, eu sou amigo do Bruno, adoro ele, já fiz o vídeo com ele no passado sobre o Brexit, tenho que trazer ele novamente aqui no canal, eu gosto muito dele. Leiam os 2 livros do Bruno. Pare de acreditar no governo e Direitos Máximos, Deveres Mínimos. Muito bons os 2. Aqui do Venda Lobato. Sobre o cenário fiscal, visando anos seguintes, esse atual governo cometeu irresponsabilidade fiscal? Boa provocação. Eu diria que, primeiro, irresponsabilidade fiscal eu acho que é um pouco além do que seria correto definir, considerando o que o mundo viveu no pós-pandemia, 2020, 2021, e foi o mundo inteiro, não foi o Brasil. Muitas das pressões fiscais foram por conta das emergências da pandemia. Em 2022 agora, o que teve a PEC de bondades, etc., e mais benefícios, isso foi por conta da pandemia, já bem menos, acho que aí tem sim um viés eleitoreiro, pode ser considerado populista, sim, sem dúvida alguma. Mas ainda assim, eu prefiro esse tipo de gasto emergencial e que pode ser eliminado mais facilmente no futuro, ano que vem ou nos outros, do que aquele que tem a ver com o inchaço da máquina pública, aumentando o funcionalismo público, que é justamente o que o teto de gasto busca barrar. Mas ainda assim, um pouco do fiscal foi comprometido nesse ano, nesses últimos 2 anos ou 3 anos, tanto é que nossa dívida PIB aumentou bastante. Mas não é um comprometimento como foi no passado e que exigiu que a gente fizesse novas regras fiscais, o teto de gasto, reforma da Previdência e tudo mais. Mas a questão fiscal ela precisa estar sempre sendo endereçada. Talvez o fiscal seja um pouco como os administradores de empresas dizem com relação a custos, que custo é que nem unha, tem que estar sempre cortando. E reforma fiscal é a mesma coisa, precisa estar sempre fazendo reforma e cortando gasto, porque senão o cidadão não consegue pagar essa conta. Aqui do J. Givago Godoy. Com tantos trilhões no bolso como a China... com tantos trilhões no bolso, como a China poderia colapsar? A China tem muitas reservas internacionais, mas esse é um colchão de liquidez, é uma necessidade que ela tem para poder transacionar com o restante do planeta, então não é um investimento como é uma empresa que tem as suas reservas, tem uma reserva de liquidez de curto prazo, investimentos de mais longo prazo. É diferente quando se fala de um país. As reservas são necessárias. Então não é tão simples ela poder usar reservas como bem entender. Mas a China, para colapsar, e colapsar é uma palavra um pouco forte, precisa até entender o que você entende com a China está colapsando. O que a gente pode dizer é que a China passa por um forte ajuste de modelo econômico, o principal propulsor do PIB, da atividade econômica, era a construção civil e passa, eu já falei em vários vídeos, a bolha imobiliária que estourou, está estourando, e esse ajuste econômico está acontecendo, e ele não acabou ainda. Isso vai fazer a China colapsar? Aí é uma palavra muito forte, mas ela passa por um forte ajuste econômico e vai trazer consequências de crescimento menor, e eu acho que é isso. E os trilhões que ela tem, ela precisa manter esses trilhões de reservas internacionais para fazer frente às necessidades no comércio global,
para defender a sua moeda também, que está caindo bastante, já passou de 7,24 o yuan nessa semana, yuan por dólar, e é o menor nível desde 2008, então a moeda chinesa está pressionada também. Aqui do Famo Rodrigues 10. Boa tarde. Qual a sua opinião sobre o investimento em os chamados REITs, que é o Real Estate Investment Trusts? Para mim, o REITs é um veículo, é uma forma de investimento no setor imobiliário, ou seja, em ativos reais imóveis. A questão é entender quais são os imóveis, os ativos subjacentes dentro desse veículo. Então, importa menos o veículo e sim os ativos por trás. E é importante entender quais são os ativos, que imóveis que são investidos pelo fundo, que tipo de imóvel é residencial, é comercial, é mais suscetível a ficar desocupado numa recessão econômica, não é? Então é importante entender a dinâmica dos imóveis, os seus fundamentos e como eles se comportam nos cenários da economia. Aqui do Juiz Lucas. Cenário macro negativo, tensões se escalando. Quando tudo irá explodir / resolver? Essas perguntas são difíceis, mas elas nos exigem uma reflexão maior. O cenário macro, ele não deve mudar tão cedo em termos de problemas de inflação ainda vão permanecer com a gente por alguns meses. Na Europa, talvez Estados Unidos. Estados Unidos até acho que menos, mas ainda assim a inflação está longe de voltar para o 2%. Eu não acho que isso vai acontecer na metade do ano que vem, talvez a mais para o fim do ano, ou no outro, ou nem chegue. Então tem muita incerteza. Eu acho que talvez vai se manter num patamar mais elevado por mais tempo e mais distante de 2%, mais perto de 4% ou 5% inflação americana. Isso vai obrigar, de certa maneira, o Fed a manter juros elevados por mais tempo. E essa aposta no mercado, quando o Fed vai pivotar, para mim está um pouco mais distante. As tensões que tem a ver com problemas geopolíticos, é Rússia, é China, Taiwan, isso não se resolve tão cedo. E é importante, eu fiz um vídeo sobre isso, como o mundo que a gente vivia até fevereiro desse ano mudou. E ele não volta mais. Aquele mundo globalizado, com menos conflitos, especialmente entre grandes potências, esse mundo não volta mais. E hoje o cenário base, na minha avaliação, falando de tensões geopolíticas, é de acirramento das tensões, é de agravamento ou de deterioração das relações diplomáticas entre Ocidente e Rússia, Ocidente e China. Daqui a pouco o Taiwan volta a ficar no foco. Então, esse para mim é um cenário base e isso não se resolve tão cedo. Então, nós precisamos aprender a conviver dentro deste novo ambiente, que essa é a nova realidade. Infelizmente, essa é a verdade. Vou colocar o link aqui em cima desse vídeo que eu fiz. Acho que vale a pena, porque no primeiro momento, acho que traz um pouco de um sentimento ruim, até um pouco de perda e de luto, porque o mundo que a gente conhecia, ele acabou e não volta tão cedo, pelo menos não nas próximas décadas, talvez. E a gente precisa se adequar, nós temos que nos adaptar à nova realidade. E quanto antes a gente fizer isso, mais fácil é conseguir trabalhar dentro desse cenário e tomar todas as decisões em acordo com a nova realidade. Muito bem, aqui seguindo do José Marcos Moura. Seria uma boa comprar ouro com a taxa de juros dos Estados Unidos em uns 5% ou mais? Para o ouro, eu acho que é importante também entender mais a trajetória dos juros e não tanto o nível em si. Falando de trajetória, dado tudo que está acontecendo, o Tesouro Americano, deixa eu até colocar aqui na tela, o Tesouro Americano está neste momento em 4,22%, chegou em 4,33%. Era inimaginável um ano atrás que isso acontecesse e cá estamos. E não dá para dizer que já chegamos no fim dessa alta de juros de longo prazo dos Estados Unidos. Acho que estamos muito próximos de chegar ao final dessa alta do juro de longo prazo, não estou falando de taxa básica, de longo prazo. No momento que chegarmos a essa taxa final, vai ser 4,5, vai ser 5, vai ser 5,5, não sei, mas estamos perto. Aí eu vou poder dizer melhor, agora pode ser o momento de comprar ouro.
Porque aí a possibilidade ou a relação risco-retorno de taxa de juros, considerando o ouro, eu diria que vai ser mais favorável no momento que chegar nesse topo de juros, digamos 5%. Porque a partir desse momento, será mais provável o juro cair do que subir. E juro de longo prazo caindo é ótimo para o ouro. E hoje nós não estamos ainda nesse cenário, o juro ainda está subindo, por isso que eu acho que é ruim para ouro. Até vamos colocar aqui o Gold. Ó, Gold até hoje está subindo por conta dessa queda a queda leve que teve hoje do título de 10 anos. Olha só, cá estamos, ouro em 1.653 por onça Troy, mas ainda está num patamar bem abaixo do que foi o topo lá na pandemia, ou em julho de 20, que chegou acima de $2.000. Então, para a gente ver uma volta forte do preço do ouro, eu precisaria ver uns sinais claros de que a taxa de juros de longo prazo vai começar a cair. E nós não estamos ainda neste momento. Então, eu esperaria um pouco mais de tempo antes de aumentar uma exposição em ouro. Aqui do Rogério de Campos. Vários analistas vêm alardeando crise muito mais profunda que 2008. Quais as probabilidades, quando e até onde esta correção deve chegar? Pois é verdade, eu vi recentemente, foi o Nouriel Roubini, o Dr. Doom, e eu discordo em muitas coisas que ele fala, e talvez até acho que a gente tenha um marco analítico distinto, mas muitas vezes a gente chega em conclusões similares. Ele ficou conhecido por ter previsto a crise de 2008. E nem sei se ele previu tão bem assim como pessoas como Peter Schiff e outros economistas, vários alinhados à escola austríaca de economia. Ainda assim, ele acertou e está lá as suas previsões. E agora ele é um desses analistas que está prevendo uma correção muito mais forte, uma crise, e ele tem uma forma de expor a sua visão um pouco histérica até, e sem dar tanto embasamento a essa visão, por mais que algumas coisas eu possa concordar, eu discordo da forma como ele faz isso e até da solução ou do que cada um deve fazer. Só tipo, é uma crise financeira, uma grande crise, correção, vai ser pior ainda que 2008, se prepare, o mundo vai acabar. Não é bem assim. Pode ter uma correção mais forte agora? Pode. Pode ser uma crise pior do que foi 2008? Pode. Será diferente, e cada crise tem as suas particularidades, e hoje, pelo lado financeiro, isso até foi um assunto que a gente trouxe com muita profundidade no Follow the Money dessa semana. Quem não é assinante, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo, onde o lado dos bancos hoje está muito mais protegido, falando de bancos americanos, tem muito mais liquidez e caixa para absorver perdas ou enfrentar problemas de liquidez hoje. Então uma crise em 2022, 2023, ela teria contornos um pouco distintos do que foi em 2008. Pode ser mais profundo e alongado do que foi em 2008? Pode. Eu consigo prever como ela vai ser? Não, não consigo, e nem o Nouriel Roubini. Então, não adianta a gente ficar tentando prever crise, como ela vai ser e com que profundidade, e simplesmente ficar esperando. O ideal é se posicionar, tomar atitudes nos seus investimentos, nas suas finanças, até porque esses momentos surgem oportunidades, e se houver uma correção mais forte, vai surgir muita oportunidade. Nesse momento, quem conseguir ter bala na agulha, tranquilidade e disciplina, ter controle emocional, pode fazer ótimas apostas de mais médio prazo e conseguir ótimas empresas a preço de pechincha, com muito desconto, e pode fazer até fortuna sabendo o momento correto. Então, acho que é assim que eu gosto de encarar o mundo financeiro. Aqui do Vinícius Cadaval. Vale a pena dolarizar parte da carteira? Não é essa aqui, é com Tether. Não, eu diria que só para algum uso pontual específico, senão não acho que é o mais recomendado. Aqui da PX Paixo. Como se proteger sendo assalariada com uma única fonte de renda? Sei que no cenário a melhor opção são diversificação e dólar. Seria possível com pouco dinheiro? Felizmente hoje tem muitas alternativas mesmo para quem tem pouco capital para investir. O que eu recomendaria é
conversar com os assessores da Liberta Investimentos, é quem eu recomendo. Aqui na descrição do vídeo também tem link para conhecer a Liberta. Porque esse tipo de pergunta, e como várias que trazem aqui no canal, devo fazer isso, é o momento disso, é uma pergunta que acaba trazendo novas perguntas porque não há uma resposta universal. Depende do seu perfil, depende do seu objetivo, depende da sua visão de longo prazo ou não, das suas necessidades, do capital a ser investido. Então o melhor é falar com um assessor que pode ajudar a formatar e ajudar você a tomar a decisão com base nas alternativas existentes e nas suas necessidades. Acho que isso seria o ideal. Sei que não respondi o que você queria, mas eu teria que fazer muito mais perguntas para dar uma resposta definitiva. Aqui do Rogério Campos. No passado você indicou em suas séries sobre bancos centrais que o Fed estava preso e não subiria os juros. Mas parece que não é o que aconteceu. Ótima pergunta, ótima provocação. E sim, eu tenho aqui no canal, tem uma playlist, eu vou colocar aqui em cima, chamada Por que o Fed está encurralado? E tem também dois artigos que eu escrevi para o Mises Brasil em 2014 e 15, se eu não estou enganado. E lá eu dei todas as minhas explicações, todos os argumentos e renovei eles nessa playlist que eu fiz. Mas algumas coisas mudou. E primeiro, eu errei, porque o Fed, apesar de encurralado e tudo que eu previ que poderia acontecer está acontecendo em termos de prejuízo para o sistema bancário, a elevação da despesa com juros do governo americano, prejuízo no Fed, que começou a gerar prejuízo já no Fed. Apesar disso tudo, o Fed está indo adiante, subindo juros, como quase ninguém imaginou que poderia acontecer, inclusive eu. O que mudou e que fez eu rever a minha postura? Isso já faz alguns meses. E por que o Fed subiu os juros? Porque a situação de inflação mudou drasticamente. Uma premissa que estava por trás dessa minha análise é que a inflação americana estaria ali ao redor de 2%, 3%, e não no patamar que chegou em 9,1%. Aí realmente mudou de figura a situação diante do Fed, porque ele começou a se deparar com a possibilidade de perda de confiança na moeda americana, perda de credibilidade na própria capacidade do Fed de manter poder de compra do dólar e do funcionamento da moeda como o dinheiro do planeta. Isso que mudou realmente fez com que o Fed, apesar de todas as consequências que o aumento de juros traz para o mundo, ele está subindo os juros. Então acho que por isso que eu errei na minha previsão. Mas é importante aqui, eu sempre digo, podem sempre me cobrar aqui se eu fizer, e certamente vai acontecer. Esse é um caso de previsão minha errada, lá atrás, e eu vou explicar os motivos pelos quais eu errei, e vou buscar entender também o que eu falei no meu marco analítico, qual foi, o que ficou no ponto cego do meu retrovisor. E sem dúvida que esse foi um deles. Eu não imaginei que a inflação americana fosse ser tão elevada assim, que tinha um grande combustível inflacionário, tinha, por conta da impressão de dinheiro 2020 e 2021, mas que chegaria nesses patamares, realmente estava fora da minha previsão. Aqui, deixa eu ver quanto tempo temos, tá bem. Aqui da Milene Rocha, sobre privatizações, qual o risco de submissão a práticas chinesas, maiores aquisitores para a empresa? Eu acho que isso eu entendo que seja um problema que pode acontecer caso numa eventual privatização de empresas estatais no Brasil, os compradores sejam chineses. Honestamente, para mim essa é uma questão muito delicada e aquela questão de realpolitik é como o mundo funciona, é a realidade que nos obriga a tomar decisões, e aí nos obriga o Brasil como Estado, como política externa. Eu considero que deveria ser proibido empresas estatais estrangeiras participarem de processos de privatização no Brasil. E se essas empresas não são estatais, mas são fortemente influenciadas e talvez submissas a um governo estrangeiro, essas empresas não poderiam participar de processos de privatização de estatais nacionais. Isso é o que eu considero correto para preservar
a nossa soberania nacional e que nós não cedamos setores e empresas em setores importantes para a nossa economia e que sirvam a interesses de estrangeiros, especialmente de China, que é um partido comunista. Então, é isso que eu considero o mais adequado em termos de política de privatização. Aqui do Pericles Jr. Como o Banco do Japão consegue manter juros artificialmente baixos e não ter inflação? Austríacos refutados? Boa provocação. Primeiro, juros baixos não necessariamente leva à inflação, porque o combustível inflacionário, de fato, é a expansão monetária. E se olhar a expansão monetária no Japão nos últimos anos, isso não aconteceu, falo nas últimas décadas. Ou não aconteceu na magnitude que houve no Japão na década de 80. Então não aconteceu mais em 90 e década de 2000 e 2010. Então a expansão monetária ficou relativamente contida. Não havia pressão inflacionária por esse lado. Além disso, até 2020, todos os bancos centrais relevantes, a começar pelo Fed, mantinham suas taxas de juros perto de zero. Portanto, havia menos pressão entre diferencial de juros que fizesse algum tipo de... ou que suscitasse algum tipo de descolamento de câmbio, desvalorização, etc. Isso não aconteceu. Agora está acontecendo, tanto é que o iene chegou a 150, 151, e acho que houve uma intervenção do Banco do Japão, ainda não está confirmado. Talvez eu faça ou tenha feito um vídeo sobre isso até vocês assistirem a este vídeo de domingo. Mas enfim, hoje o que nós temos de diferente para o iene e para o Banco do Japão é que há uma forte desvalorização da moeda por conta do grande diferencial de juros, por conta do choque de petróleo que está pressionando a balança comercial do Japão, que tem que importar commodities energéticas, e tudo isso faz com que a moeda japonesa seja muito pressionada e perca valor. E por essa via, depreciação cambial, a gente está vendo já a inflação começando a incomodar o Japão. Longe da magnitude que foi nos demais países europeus e Estados Unidos, mas começa a incomodar. Já ultrapassou 3% e é o maior patamar em 2 décadas. Então, talvez nos próximos meses isso incomode mais, até por conta da depreciação que aconteceu nos últimos 2 meses. Há um período de tempo que precisa ser transcorrido para que essa depreciação cambial impacte também os preços da economia. Mas isso acaba acontecendo. Então, o Banco do Japão tem um cenário complexo, para dizer o mínimo. Aqui da Carol Silva.sjc. Biden restringindo a tecnologia dos chips. Eu não estaria empurrando a China a invadir Taiwan? É o que eu digo que é o momento que nós temos de escalada dessas tensões geopolíticas, e esse é um grande exemplo. Não necessariamente isso vai empurrar a China para Taiwan, mas é mais do mesmo que a gente está vendo. São políticas que acirram essa disputa pela hegemonia global no campo tecnológico. Os Estados Unidos já tinham aprovado uma lei para fomentar e até subsidiar a produção de chips e trazer para dentro das suas fronteiras. Essa nova agora restringindo exportação de chips e de maquinário de chips para a China é um grande ataque de Guerra Fria. Mas não é apenas isso que vai levar a China a invadir Taiwan. A questão de Taiwan para a China também tem a ver com questões históricas de reunificação do que, aos olhos do Partido Comunista, é um direito da China, um território que pertence à China. Taiwan é uma província rebelde. Então, como sem chips, a China buscaria e deve buscar essa reunificação. E o Xi Jinping tem reiterado isso. A reunificação acontecerá por meios pacíficos ou não. Muito bem, aqui do escritor Alexandre. É melhor voltar a aportar na renda variável só quando a recessão explodir? A recessão pode estar chegando em vários locais do planeta. Europa mais próximo, se é que já não estamos. Estados Unidos quase lá. Brasil ainda não. Mas as oportunidades na renda variável, elas costumam surgir até durante a recessão.
não no fim da recessão e não apenas no comecinho da recessão, até porque o mercado acionário costuma antecipar esses movimentos. Então, é importante acompanhar os indicadores para saber ter uma leitura melhor disso. Polvereigor. Quando trocamos de moeda, a inflação some magicamente? Depende. Se as condições ou os fatores inflacionários que estavam presentes na moeda anterior não forem sanados, a nova moeda será inflacionada e teremos nova inflação. Foi o que aconteceu no Brasil com o Cruzeiro Novo, com o Cruzado Novo, com o Cruzeiro Real. Foi a mesma coisa. Mudamos de moeda, mas não conseguimos conter as fontes de inflação, aquilo que estava gerando uma forte expansão monetária. Com o Plano Real conseguimos. Aqui do Matheus Molina. Qual a profundidade da recessão americana? Deve se alongar durante todo 2023? Bom, esse é o que eu respondi na outra pergunta. Não tem como fazer essa previsão em termos de a duração total, mas dá para gente dizer o seguinte. Eu diria que essa próxima recessão que está se avizinhando, ela não deve ser a recessão curta como foi a da pandemia, 2 meses, a mais curta da história. Então eu diria que é mais uma recessão para 1 ano ou mais. A de 2007 durou dezembro de 2007 até fevereiro, se não me engano, ou março de 2009, ou junho de 2009, agora me esqueci, acho que foi junho. Então foram aí 1 ano e meio praticamente de recessão. Eu diria que é razoável esperar uma nova recessão ao redor com esse tempo de 18 meses, talvez mais, acho que é possível. Aqui do Felipe Chiabi. Você acha que depois de toda essa censura do TSE e do STF, pode haver intervenção militar? Não acho que vai haver intervenção militar. Aqui do Eduardo Bicudo. O novo Congresso poderá limitar os exageros do Judiciário? O problema do Congresso ou do Senado é que muitos senadores têm o rabo preso, acho que é o termo técnico, então teriam talvez dificuldade de realmente tomar alguma atitude para tentar ser um verdadeiro contrapeso ao poder judiciário. Porque é importante, essa questão dos 3 poderes, é que haja realmente um contrapeso. Assim, é peso e contrapeso. Porque se um poder consegue se sobressair sobre os demais, aí a tese dos 3 poderes cai por terra e um é o que realmente manda num país. Então seria importante que houvesse mais contrapeso. Aqui da Isabel Soares Macedo. Vender os imóveis e tirar o dinheiro do Brasil, caso o PT ganhe? Eu acho que é um pouco alarmista demais, ou seria um pouco exagerado uma atitude como essa, mas são decisões que dependem de cada pessoa, de cada família, de cada situação de vida, profissional, pessoal, familiar, mas eu disse já isso em outros vídeos, eu não acredito que mesmo que Lula ganhe, que vai ser uma devastação econômica em D0. Não é assim que funciona. E o Congresso hoje, o que foi eleito nessas eleições, pode barrar muita coisa ruim vindo de uma nova administração do PT. Então, não é algo de imediato onde você precisa tomar uma decisão repentina, às pressas, para se proteger. Eu não vejo assim. Aqui do Rodolfo da Costa Machado. Remessa de dinheiro a Banco dos Estados Unidos, se a esquerda vencer a eleição, é uma boa opção? Para mim é sempre uma boa opção buscar a proteção patrimonial, e isso inclui diversificação em outros países. Estados Unidos é uma boa? Eu diria que sim, é uma das principais jurisdições, porque quando a gente fala na comparação relativa, ainda é dos mais importantes destinos para capital e para preservação de patrimônio, por N motivos. Então, sim. Mas não apenas se a esquerda vencer, eu acho que essa é uma estratégia de longuíssimo prazo. Eu já falei várias vezes isso, não é torcer contra o país ou ser pessimista, mas é uma questão de mitigação de risco. O Brasil é um país emergente com todas as instabilidades que vocês sabem.
Então, não dá pra gente apostar todas as nossas fichas e todo o nosso patrimônio no Brasil. Nenhum investidor global faria isso. Por que você deve fazer? Acho que essa é a conclusão. Aqui da Clarissa F. Miller. Aproveitar as melhores oportunidades. No futuro serão óbvias, mas agora como identificar? Identificando por meio da leitura dos indicadores, por meio de análise fundamentalista, buscando entender como cada ativo, cada empresa já foi corrigida, quanto caiu cada ação, como que está a relação preço-lucro, enfim, fazer realmente análises fundamentalistas, pensar em relação risco-retorno mais ou menos favorável, para aí você conseguir dosar a sua exposição. Aumenta a renda variável, diminui a renda variável, espera um pouco, deixa mais a renda fixa, aguarda um momento mais propício, ou já aumenta agora e toma mais risco agora. É nesse sentido, e não há nenhuma bala de prata e nenhum investidor tem capacidade de cravar fundo e cravar topo. Então, vai ser sempre uma aproximação pensando em mitigar risco e maximizar retorno com uma gestão de risco prudente. Acho que essa é a forma, não tem milagre. Aqui do Marcelo Tucunduva. Em outras crises, os mercados subiram junto com os juros e só depois caíram. Por que agora é diferente? Talvez porque os excessos, isso é verdade, e talvez porque os excessos da pandemia, de tanta liquidez, foi algo tão extraordinário. Quando a gente pensa assim, o que foi feito durante a pandemia, logo depois de março de 2020, foi muito dinheiro que imprimiram, assim, é um negócio impressionante. Então, esses excessos levaram a uma expansão de múltiplo e valorização brutal dos ativos, todos, ações, renda fixa, imóveis, criptomoedas, ouro, tudo. E quando começou a mera sinalização de que isso poderia cessar, esse estímulo de juros, de liquidez, já deu um soluço no mercado. E quando começou a alta de juros, o mercado já começou a corrigir. Então, acho que é um pouco das circunstâncias desses últimos 2 anos. Aqui do Carlos MT Santos. Fernando, caso o PT assuma o comando do Brasil, você acha que isso afetaria o agronegócio? Políticas econômicas do PT, as que eles defendem e que tem como Estado o grande protagonista do crescimento e é o indutor, é ruim para qualquer setor. No entanto, quando a gente fala de agronegócio, existe o agravante porque o PT tem um alinhamento com o MST e é muito mais conivente com as ações, inclusive de invasão de propriedades, do que o governo atual. E basta olhar os gráficos de quantidade de invasões desde o FHC, que já era bem elevado, com Lula foi bem elevado, com Dilma também. Começou a reduzir no final de Dilma, Temer e agora também, as invasões do MST. Então acho que isso é um ponto de atenção, sem dúvida, de preocupação, porque o direito de propriedade num regime do PT, ele é muito mais frágil, especialmente para o agronegócio por conta do MST. Aqui do Maluf. Como combater a censura? Debatendo, escancarando quando a censura está sendo praticada, muitas vezes usando do humor para zombar da censura, como muitas vezes foi feito ao longo da história. É uma forma de contornar até a censura, mas é preciso mostrar para todo mundo quando a censura está sendo praticada. Acho que não tem outra forma. E defender liberdade de expressão. Aqui do Le Kawaki. Até quando teremos deflação? Ainda vale a pena entrar em NTNBs longas? O deflação realmente foi atípico ter os 3 meses, não esperava em setembro, mas acabou acontecendo. Mas não tivemos mais queda de gasolina, diesel no mês de outubro, então não espero ter deflação agora em outubro. Até há uma certa defasagem, o diesel aumentou, a gasolina aumentou no mercado internacional em relação ao preço praticado pela Petrobras, deveria até aumentar, mas óbvio que não vai aumentar agora às vésperas da eleição. Mas eu não espero deflação em outubro.
Mas NTNB longa, eu tenho dito que eu sou meio... não gosto muito de renda fixa de longo prazo. Especialmente as mais longas, como temos as NTNBs 35, 45, 55, porque há muito tempo elas oscilam como se fosse renda variável, e eu não estou disposto a carregar esses papéis por tanto tempo. Então, se você quer usar NTNB longa para fazer um trade, como quem opera o mercado, ok. E acho que nesse momento, talvez até tenha algum espaço para fazer uma aposta de curto prazo, apostando no fechamento da curva, que a taxa real vai cair pós-eleição. Não estou recomendando que se faça isso, mas pode haver uma oportunidade e que eu não vou aproveitar porque eu não quero correr esse risco. Mas para segurar um papel dessa duração, isso é papel para fundação, para fundo de pensão, seguradora, quem realmente pensa e precisa carregar para travar retornos no longo prazo. Mas para o investidor comum, eu não sei se vale a pena tão longas assim. Aqui do Cristiano Matos, inflação produtora na Alemanha nas máximas históricas, como lidar? A Alemanha é um dos países mais afetados pela inflação global e pelo choque energético. E é um dos mais afetados pelas suas próprias políticas adotadas nas últimas décadas. A Angela Merkel, que foi muitas vezes elogiada, ovacionada, a grande premier alemã, que mais tempo ficou no comando da Alemanha, mas ela acabou apoiando muitas dessas políticas de transição energética acelerada, energias verdes, que colocaram a Alemanha diante dessa posição de vulnerabilidade e de dependência do gás russo e de energia intermitente, e hoje é um dos países que mais emite carbono, que tem um custo de energia mais elevado, que tem inflação mais elevada, que teve que religar usinas termais movidas a carvão, por conta disso tudo. Então, e aí está a inflação ao produtor, 45% ao ano, assim, brutal para um país como a Alemanha, e é um indicador antecedente da inflação ao consumidor. Pô, se o produtor está recebendo esse tipo de inflação, isso vai ser repassado ao longo da cadeia produtiva e vai chegar no consumidor final. Por isso que a Alemanha deve ter uma inflação elevada ainda por algum tempo. Aqui do Alexandre Motti. Se a China reintegrar Taiwan, o que poderão fazer os Estados Unidos? Estão refém dessa situação? Não sei dizer. Aí é só especulação. Se isso acontecer, tem que esperar. Mas realmente seria um problema para o mundo inteiro, porque a gente pode ter desde algo que seja de curta duração, uma invasão que o mundo não faça nada, os Estados Unidos alertem e não faça nada, até sanções, até um confronto maior, até estourar no extremo uma guerra mundial que vai trazer todas as potências, Estados Unidos, Japão, Austrália, Reino Unido, enfim, tudo. Então, aí o cenário, as variáveis e a quantidade de conclusão possível de um cenário como esse é tão grande que é difícil fazer qualquer tipo de previsão. Aqui do Anderson Ikena. Iene ladeira abaixo, qual a tua perspectiva para o Japão? Eu fiz vários vídeos sobre o Japão e, por sinal, quem está assistindo este vídeo e mora no Japão, estarei em Nagoya, no Japão, no dia 19 e 20 de novembro, participando da Expo Talks Invest 2022, aliás, 2018, que eu pensei isso, 2022, e estarei presencialmente, vai ser muito bacana, porque eu vou falar sobre isso também, sobre o iene, e ladeira abaixo, já foi, de fato. A perspectiva é que o Banco do Japão está cada vez mais contra a parede. Ele ainda não jogou a toalha, ele segue tentando segurar juros e segurar o câmbio. Alguma hora ele vai ter que liberar ou o juro ou o câmbio vai depreciar ainda mais. Essa é a verdade. Aqui da Isabela G. Carvalho. Lula eleito é a maior tragédia de todas? Eu não acho que é a maior tragédia de todas, mas eu acho que é uma tragédia. Eu acho que é uma sinalização muito ruim para todos os brasileiros, para o mundo também, onde estamos colocando de volta a presidência e inocentando pelas urnas
alguém que praticou todos os crimes de corrupção que vocês sabem, que ele não foi inocentado, não precisa entrar nesse debate. Então acho que seria muito ruim por essa ótica. Por outro lado, eu não vejo o PT fortalecido e o Lula fortalecido. Ele é o favorito para tirar o Bolsonaro, mas não acho que hoje há o apoio que ele talvez tenha tido lá em 2003 e depois 2006. Hoje não tem isso, então acho que teria muito mais oposição a ele e ao seu governo do que teve no passado. Aqui do Antivec, que é a última pergunta. Ulrich, quais medidas você adotaria para reverter o catastrófico momento financeiro da Europa? Olha, eu buscaria trazer mais liberalismo, austeridade fiscal à boa, que significa redução de gasto do Estado e não aumento de imposto, porque não há outra via. Ou a Europa consegue resolver os seus problemas fiscais, que não vão pressionar e colocar o Banco Central Europeu refém da zona fiscal da zona do euro, ou se adota uma austeridade fiscal de verdade e medidas de flexibilização do mercado laboral para dinamizar a economia da Europa, até porque pela demografia há um grande problema, ou isso é feito ou não tem muita solução. Essa aqui é a verdade, vai se arrastando a coisa como estão fazendo há pelo menos uma década. É austeridade, mas hoje praticamente, veja como é curioso, praticamente nem se fala sobre austeridade hoje em dia. Eu lembro durante a crise de 2011, que ficou conhecida como a crise de dívida soberana da zona do euro, ou dos PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Espanha e Grécia, naquele momento se falava da urgente necessidade de austeridade fiscal. Hoje quase não se fala isso, e é preciso que se volte a abordar o gasto do Estado, dos Estados da União Europeia para lidar com esse problema sem levar a forte desvalorização da moeda, depreciação do euro, que acaba trazendo mais problemas ainda de inflação para todo o bloco, né? Então, é isso que eu faria. É fácil? Não é nada fácil, mas é o que eu tentaria fazer. Agora sim, espero que tenham gostado desse Ulrich Responde. Foi bastante tempo novamente e eu renovo os meus pedidos de civilidade, respeito à opinião alheia, mas com defesa da liberdade de expressão. E se alguém for violado, se sentir violado porque foi difamado ou caluniado, já existe lei para lidar com esse problema, que seja processado o caluniador e que isso seja resolvido na justiça. Mas amplos poderes para a censura prévia por um momento de exceção é um precedente perigosíssimo, onde o Brasil parece enfrentar novamente um problema de censura. E isso não pode ser admitido, não pode ser tolerado, precisa ser combatido por todos os brasileiros e sempre dentro da Constituição, dentro das regras democráticas. Agora sim, eu fico por aqui e volto no próximo vídeo. Obrigado. Muito bem, bom domingo para todos. Como sempre, espero que tenham lavado as louças e eu acho que é isso, né? Muito bem. É isso, pessoal. Vamos lá. Aproveitem com amigos e famílias nesse domingo.